Quando o passado fala pela voz das crianças. Queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alma em Evolução. Se você gosta de reflexões serenas sobre o espiritismo progressista, com base nas obras de grandes autores e pesquisadores do espírito, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim, você ajuda a espalhar mais luz e conhecimento. O tema de hoje toca fundo no coração. Provas da reencarnação em crianças. Os estudos de casos espontâneos. Você já ouviu falar de crianças pequenas que lembram com clareza de uma vida anterior? Que dizem nomes, lugares, descrevem sua própria morte passada ou reconhecem pessoas de outra existência? O que a ciência e o espiritismo dizem sobre isso? Como uma criança de 3 anos pode reconhecer uma cidade distante ou descrever ferimentos de uma vida anterior com detalhes surpreendentes? Essas perguntas nos levam a um dos campos mais comoventes e reveladores do estudo espiritual: os casos espontâneos de lembrança de vidas passadas em crianças. Fique comigo até o final, porque vamos compreender por que as lembranças infantis são uma das provas mais puras e impressionantes da reencarnação, e o que elas nos ensinam sobre a justiça e o amor divino. As lembranças que antecedem a razão. Os casos espontâneos chamam atenção porque surgem sem qualquer influência externa. A criança simplesmente começa a falar sobre outra vida, outra casa, outra mamãe, como se recordasse um sonho recente. E isso acontece, na maioria das vezes, entre 2 e 5 anos de idade. Um dos primeiros a estudar esse fenômeno foi Gabriel Delany, que explicou que nos primeiros anos da reencarnação, a alma ainda não se integrou completamente ao novo corpo e, por isso, certas recordações do passado permanecem vivas. Com o crescimento, à medida que o cérebro amadurece e a personalidade se fixa, essas memórias tendem a se apagar, o que explica por que, na maioria dos casos, as lembranças desaparecem por volta dos 7 anos. Esses relatos não são fruto da imaginação. Muitos deles foram verificados e confirmados. As crianças davam nomes, datas e detalhes que correspondiam a pessoas e lugares reais. O pesquisador Ernesto Bozano reuniu diversos desses casos, mostrando que as lembranças infantis não podem ser explicadas apenas pelo subconsciente, mas são vestígios autênticos da alma imortal, antes que o esquecimento natural se estabeleça. A infância, espelho puro da alma. Por que essas lembranças se manifestam justamente na infância? Leon Denis, em suas obras sobre a alma e o destino, explica que o espírito, ao reencarnar, passa por um estado de adormecimento parcial. Contudo, esse estado é gradual, e nas primeiras idades, o véu do esquecimento ainda não se fechou completamente. Ele escreveu: a alma da criança é como uma flor ainda úmida do orvalho celeste, guarda o perfume do mundo de onde veio. Essa pureza espiritual permite que recordações e sentimentos antigos aflorem com naturalidade. É por isso que crianças, antes mesmo de aprenderem a ler ou escrever, falam de outras famílias, outras casas, outros nomes, como se esses fatos ainda fizessem parte de sua vida presente. Denis via nessas manifestações um testemunho da continuidade da existência. Enquanto os adultos raciocinam e duvidam, as crianças simplesmente sabem, porque a lembrança brota de dentro, do espírito, e não da mente raciocinante. O rigor das investigações de Gabriel Delany. Gabriel Delany foi um dos grandes pioneiros no estudo da reencarnação sob enfoque científico. Em sua obra clássica, A Reencarnação, publicada no início do século XX, ele reuniu vários casos espontâneos registrados na Europa, documentando com rigor cada detalhe. Um dos mais conhecidos foi o de uma menina francesa que, desde pequena, falava de uma aldeia distante, de nomes e de uma família que ela dizia ter sido a sua. Ao ser levada ao local, reconheceu a casa, as pessoas e até objetos, e tudo foi confirmado pelos moradores. Delany considerava essas lembranças provas naturais da alma.
pois ocorrem antes que a criança tenha qualquer influência religiosa ou cultural capaz de fabricar tais histórias. Ele também observou que muitas dessas crianças traziam sinais físicos correspondentes a ferimentos ou marcas de nascença relacionadas à vida anterior, o que reforçava o vínculo entre o corpo espiritual e o corpo físico. Segundo ele, o espírito conserva no seu perispírito as impressões da vida passada, e ao reencarnar, essas impressões podem se reproduzir no novo corpo em forma de marcas ou sensações específicas. As confirmações da ciência moderna. Décadas depois, a ciência acadêmica também começou a estudar o fenômeno. O psiquiatra canadense Ian Stevenson, professor da Universidade da Virgínia, investigou durante 40 anos centenas de casos espontâneos de lembranças infantis em diversos países. Seu método era minucioso: entrevistas, comprovação documental, confronto com testemunhas e viagens aos locais citados. Os resultados foram impressionantes. Milhares de relatos confirmados, nos quais as crianças descreviam nomes, costumes, mortes e famílias de pessoas realmente existentes. Stevenson observou também a presença de marcas físicas e fobias inexplicáveis, associadas a eventos traumáticos da suposta vida anterior. Em muitos casos, havia correspondência entre a marca de nascença e o ferimento que causara a morte da pessoa lembrada. Esses estudos foram analisados por Hermínio de Miranda, que reconheceu neles uma confirmação daquilo que os grandes espíritas do passado já afirmavam. A lembrança espontânea é o eco da eternidade no coração infantil. Os casos modernos mostram que a reencarnação não é crença cega, mas um fato observável, que resiste ao exame científico e moral. As marcas corporais e a memória do espírito. Entre os aspectos mais curiosos desses casos estão as marcas físicas que acompanham certas lembranças. Ian Stevenson registrou várias situações em que crianças nasciam com cicatrizes, manchas ou deformidades correspondentes a ferimentos fatais descritos em suas recordações. Esse fenômeno, porém, já havia sido explicado pelo Espiritismo. Ernesto Bozano, ao estudar os efeitos da mente sobre o corpo espiritual, demonstrou que a memória do espírito pode influenciar a forma física por meio do perispírito. Se a lembrança de um ferimento é intensa, ela pode marcar a estrutura fluídica, e ao formar o novo corpo, essa marca se imprime na matéria. Assim, o corpo se torna um reflexo da alma, um espelho de experiências vividas em outras existências. Essas impressões não são castigos, mas testemunhos de continuidade que revelam a profunda ligação entre pensamento, emoção e forma. Quando o amor reencontra o lar. Nem todas as lembranças infantis estão ligadas a tragédias. Muitos casos relatam reencontros com familiares e lugares amados de existências anteriores. Leon Denis chamava isso de retornos do amor. Ele dizia que as almas afins voltam a se encontrar, reatando laços interrompidos pela morte, em novas circunstâncias que lhes permitem continuar o aprendizado e a afeição. Um exemplo relatado por pesquisadores é o de um menino que, aos 3 anos, reconheceu uma aldeia distante e apontou a casa onde dizia ter morado. Chamou uma mulher idosa de "minha mãe da outra vida" e reconheceu vizinhos com emoção sincera. Ao verificarem os dados, tudo se confirmou. Nomes, datas e detalhes condiziam com uma família que existira de fato. Casos como esse nos mostram que a reencarnação não é uma lei fria ou mecânica, mas uma expressão do amor divino que permite às almas reencontrar-se, reparar-se e crescer juntas. O valor educativo das lembranças. Esses relatos não servem apenas como provas de imortalidade. Eles revelam como a reencarnação é também um processo educativo. Cada lembrança traz uma lição. As memórias dolorosas indicam reparações morais. As lembranças felizes mostram afinidades espirituais. O espírito recorda o que precisa compreender melhor,
Herculano Pires chamava a reencarnação de pedagogia divina, porque através dela o ser aprende pela experiência. Ele dizia: a lembrança é o livro que o espírito escreve em si mesmo para aprender de novo o que ainda não compreendeu. Assim, ao estudarmos os casos espontâneos, percebemos que a justiça divina não pune, educa. Cada vida é uma página desse livro infinito da alma, e cada lembrança é um lembrete do que ainda precisamos transformar em luz. O esquecimento como bênção. Uma dúvida natural surge. Se já vivemos outras vidas, por que não lembramos de tudo? Os espíritos responderam a Kardec que o esquecimento é necessário. Lembrar de todas as existências seria carregar culpas, dores e ressentimentos difíceis de suportar. O esquecimento é, portanto, um ato de misericórdia, que nos permite recomeçar livres do peso do passado. Mas nas crianças, o véu do esquecimento ainda é tênue, e por isso algumas recordações escapam. Elas não lembram tudo, apenas fragmentos, o suficiente para mostrar que a alma conserva sua identidade e sua memória. Como bem disse um estudioso contemporâneo, a natureza permite esquecer com o cérebro, mas recordar com a alma. Essas lembranças infantis são pequenas janelas abertas na cortina do tempo, deixando passar a luz da eternidade. Fé, ciência e o futuro do conhecimento espiritual. O estudo desses casos é uma ponte entre a fé e a ciência. Desde o século XIX, cientistas como William Crookes e Alfred Russel Wallace afirmavam que os fenômenos psíquicos merecem investigação e não ridicularização. E hoje, os registros meticulosos de pesquisadores modernos mostram que o campo espiritual não está fora da ciência, mas apenas aguardando novas ferramentas de compreensão. Como disse Camille Flammarion, o futuro da ciência será o estudo da alma e de suas leis. E os casos espontâneos em crianças são as primeiras provas dessa ciência da alma, que unem observação, sentimento e razão. O Espiritismo, desde Kardec, já apontava esse caminho. A imortalidade e a reencarnação não são dogmas, mas leis naturais, que a pesquisa e a experiência humana confirmam pouco a pouco. As vozes inocentes que confirmam a eternidade. O mais tocante em tudo isso é que as provas vêm pela boca das crianças, seres simples, sinceros, ainda livres das máscaras e preconceitos do mundo. Essas vozes puras nos lembram que a verdade espiritual se manifesta com simplicidade e que a sabedoria divina se expressa até nas palavras de um pequeno ser que ainda mal aprendeu a falar. Cada criança que recorda uma vida anterior é um mensageiro da eternidade, lembrando a todos nós que a morte é apenas uma mudança de cenário e que a alma segue seu caminho, sempre aprendendo, sempre amando. O que aprendemos com as lembranças infantis? Reunindo tudo o que vimos, podemos resumir as principais lições desses estudos. As lembranças espontâneas em crianças são fatos naturais, observáveis e verificáveis. A infância é o período em que o espírito ainda conserva vestígios da memória espiritual. As marcas físicas e emocionais mostram a ligação entre o corpo e o perispírito. A reencarnação é a expressão do amor e da justiça divina, permitindo reencontros e reparações. O esquecimento é uma bênção que protege o espírito e garante novo começo. Essas verdades unem a razão e a fé, a observação e o sentimento, convidando-nos a enxergar a vida como um contínuo processo de crescimento. Caminhar com serenidade e fé. Queridos amigos e amigas, chegamos ao final de mais uma reflexão aqui no Alma em Evolução. Hoje vimos que as lembranças espontâneas de vidas passadas em crianças são provas comoventes da reencarnação, confirmadas tanto pela observação espírita quanto por pesquisas sérias da ciência moderna. Essas histórias nos mostram que a alma é eterna, que os laços do coração jamais se rompem.
e que cada existência é um novo passo na estrada da evolução. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este conteúdo com alguém que busca compreender melhor a vida espiritual. Assim, juntos, estaremos espalhando luz, esperança e conhecimento. Que a paz do Cristo e a serenidade dos bons espíritos envolvam o seu lar, o seu coração e todos aqueles que você ama. Muita paz e luz, e até o nosso próximo encontro aqui no Alma em Evolução.